Meu nome é Perla, tenho 45 anos e sempre encarei a vida de frente, sem medo. Para mim, a vida é algo a ser vivido com intensidade, abraçada com confiança, como quem sabe exatamente o que quer. Sou uma mulher de curvas generosas, com cabelos negros que caem suavemente sobre meus ombros e olhos verdes que guardam segredos e mistérios que poucos conseguem desvendar. Por onde passo, as pessoas notam minha presença. Já ouvi muitas vezes que pareço muito mais jovem do que minha idade e, ao me olhar no espelho, vejo que não estão errados. Até mesmo as jovens parecem perder o brilho quando estamos lado a lado. Eu sempre soube que minha aparência era uma arma poderosa, mas ela nunca foi tudo. O que sempre me encantou foi o jogo, o flerte cheio de nuances, a troca de olhares que diz muito sem dizer nada e o doce sabor das pequenas aventuras que a vida coloca em nosso caminho. Não é apenas sobre ser vista, é sobre sentir, provocar e, acima de tudo, viver. Sou casada com um homem bom. Ele é honesto, trabalhador, alguém em quem posso confiar. Mas, como muitos casamentos, o nosso não escapou da armadilha da rotina. Com o passar dos anos, ele se tornou mais distante, absorvido pelo trabalho, pelas preocupações do dia a dia. E eu, por outro lado, comecei a perceber que faltava algo. A vida ao seu lado era segura, mas e o calor? E a emoção? Me dei conta de que estava buscando mais, mesmo sem saber exatamente o que. Em Monte Alegre, a cidade onde moro, a vida é tranquila, quase previsível. É aquele tipo de lugar onde todos se conhecem, onde o tempo parece passar mais devagar, mas, curiosamente, é nesse cenário que os desejos mais inesperados encontram espaço para florescer. Foi exatamente aqui que conheci Luiz, o filho do meu vizinho Rodrigo. Luiz era jovem, mas não inexperiente. Havia algo no seu jeito, uma confiança natural, uma energia que parecia preencher o ambiente. Eu o vi pela primeira vez enquanto ele ajudava o pai com algumas reformas no quintal. Seu sorriso fácil e o brilho nos olhos me chamaram a atenção imediatamente. Não era apenas a aparência, embora isso também contasse. Era o jeito como ele me olhava, como se enxergasse algo em mim que eu mesma tinha esquecido que existia. E naquele momento, algo mudou. Monte Alegre pode ser uma cidade pacata, mas o desejo não se importa com lugares, regras ou limites. Ele simplesmente acontece. Luiz tem 22 anos. Apesar de ser filho de Rodrigo, meu vizinho com quem sempre tive conversas casuais e amigáveis, ele nunca tinha realmente chamado minha atenção, até recentemente. Algo mudou e, de repente, era impossível não notá-lo. Ele estava ali, com seu corpo atlético, esculpido pelo cuidado e esforço, e aquele sorriso cativante, cheio de uma confiança que só a juventude proporciona. Luiz parecia carregar consigo uma energia vibrante, algo tão vivo e contagiante que fazia o mundo ao seu redor ganhar mais cor. Desde o primeiro momento, algo em mim despertou. Não era apenas sua aparência, embora isso tivesse seu peso, mas também a forma como ele se movia, como falava, como parecia irradiar vida em cada gesto. Luiz tinha um jeito de olhar que fazia o tempo desacelerar, como se ele enxergasse algo em mim que ninguém mais via. Ele me fazia lembrar de quem eu já fui, da mulher cheia de paixão e desejo que, com o passar dos anos, parecia ter ficado em segundo plano. Sempre tive uma certa habilidade no jogo da sedução. Não era algo planejado, mas natural, como se fizesse parte de mim. Um olhar mais demorado, uma palavra carregada de significado oculto, um toque leve e aparentemente despretensioso. Aos poucos, comecei a me aproximar de Luiz, com calma, mas sabendo muito bem o que fazia. As conversas que antes eram comuns agora tinham outra intensidade. O simples bom dia ganhava nuances diferentes. Os elogios, que antes passavam despercebidos, agora pareciam carregar um peso maior. Eu brincava com ele, testava os limites, e cada sorriso que recebia de volta era como um combustível para o desejo que crescia dentro de mim. Não demorou para que ele também entrasse no jogo.
com olhares mais demorados e respostas que pareciam sempre flertar com o proibido. E assim, dia após dia, o ar entre nós mudou. Cada encontro era carregado de uma tensão que parecia crescer sem limites, como se estivéssemos dançando em um fio invisível que poderia se romper a qualquer momento. Não vou negar, Luiz começou a ocupar meus pensamentos de uma forma que eu não imaginava ser possível. Quando estava com meu marido, em momentos que deveriam ser de intimidade, era nele que eu pensava. Seus braços fortes, seu sorriso despreocupado, a forma como ele se movia. Tudo aquilo estava em minha mente, criando fantasias que eu não conseguia controlar. Nas noites em que a solidão me atingia mais forte, eu me encontrava pensando em Luiz, enquanto tentava aliviar a tensão que tomava conta de mim. Recorri a maneiras de suprir aquele desejo que parecia crescer sem parar. Me toquei, imaginando sua pele contra a minha. Usei brinquedos para tentar acalmar o fogo que ardia em meu corpo, mas nada parecia ser suficiente. Era ele que eu queria, era a sua presença, seu toque, sua energia. E Luiz? Ele sabia. Eu podia ver em seus olhos que ele percebia tudo. Era impossível não notar. Os olhares demorados, os sorrisos que pareciam guardar segredos, as palavras que carregavam mais do que aparentavam, tudo indicava que ele estava tão envolvido quanto eu. Ele sabia o quanto eu podia ser encantadora quando queria, e eu sabia o quanto ele era vulnerável à minha presença. A tensão entre nós crescia a cada dia, uma corda invisível sendo esticada até seu limite, prestes a se romper. Aquela sensação era ao mesmo tempo irresistível e avassaladora. Eu sentia o perigo, mas também a excitação que vinha com ele. E, por mais que eu tentasse encontrar controle, já era tarde demais. A faísca havia se tornado uma chama. Então veio aquele dia. Luiz apareceu em minha porta, dizendo que precisava de ajuda para resolver algo em casa. Talvez um conserto, talvez uma desculpa. Eu sabia, desde o momento em que o vi, que aquele seria o momento em que as coisas tomariam um rumo diferente. A eletricidade no ar era inegável, e ambos sabíamos que estávamos prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Era uma tarde aparentemente comum quando meu marido saiu para o trabalho, deixando a casa mergulhada em um silêncio que parecia carregar uma antecipação invisível. A espera pela chegada de Luiz trazia consigo uma expectativa que pulsava em cada canto do ambiente. Quando ele finalmente apareceu, com aquele sorriso despreocupado e olhar curioso, parecia que o ar ao nosso redor havia mudado, carregado de algo impossível de ignorar. Começamos com uma conversa trivial, mas logo as palavras começaram a perder o peso, substituídas por algo muito mais forte. Nossos corpos se aproximavam de forma quase imperceptível, e os toques que deveriam ser acidentais se tornaram intencionais. A cada instante, a tensão entre nós se intensificava, criando uma energia quase tangível. Luiz hesitou, e eu podia ver em seus olhos aquele conflito entre o desejo e a incerteza. Ele parecia buscar uma resposta, uma direção, enquanto seu olhar permanecia fixo no meu. Foi ali, naquele breve momento de pausa, que tudo pareceu parar. O mundo ao nosso redor ficou em suspenso, deixando apenas nós dois, envoltos naquela conexão que não precisava de palavras. Eu sabia que não podia mais esperar. Tomei a iniciativa, puxando-o para mais perto, e nossos lábios se encontraram em um beijo carregado de urgência e desejo. Foi um momento em que tudo fez sentido. O calor, a intensidade, a eletricidade que corria entre nós. Ser tocada por ele, por um homem tão jovem e cheio de energia, reacendeu algo dentro de mim que eu nem sabia estar adormecido. Naquele instante, não existia certo ou errado. Existia apenas a sensação de estar viva, de ser plenamente desejada e de se entregar a um momento que parecia ter sido feito para durar para sempre na memória. Eu conseguia sentir o seu graveto animado. Eu fiquei surpresa pelo tamanho. Fiquei fascinada. Tinha tanto tempo que eu não via um assim.
Minha boca encheu de água e meu centro pulsava de desejo. Sem me aguentar, eu tomei de novo a iniciativa, aprofundando o beijo e lhe mostrando que eu queria mais. Depois disso, ficamos horas ali. Nos dias que se seguiram, enquanto meu marido mergulhava nas longas horas de trabalho, Luiz e eu construímos um mundo só nosso, longe de qualquer julgamento. Cada encontro era como atravessar uma porta para uma realidade onde a paixão e o prazer reinavam absolutos. A conexão entre nós era inegável, uma força que parecia crescer a cada instante, queimando com intensidade. Luiz tinha a habilidade de me fazer esquecer tudo ao redor. Quando estava com ele, era como se o tempo parasse e a vida ganhasse uma nova cor. Eu me sentia rejuvenescida, como se a energia vibrante que ele exalava tivesse o poder de me transformar. Ele fazia surgir em mim uma mulher que eu achava ter se perdido entre as rotinas e os anos. Nossos encontros eram uma coreografia delicada, uma dança onde o desejo e a sedução se misturavam. Não precisávamos de palavras. Cada olhar, cada gesto dizia mais do que qualquer frase poderia expressar. O que sentíamos era algo intenso, impossível de ignorar, e eu me entregava a ele com uma liberdade que não experimentava há tempos. Claro, sabíamos que nosso tempo era limitado. A realidade pairava à distância, como um lembrete inevitável de que aquilo não poderia durar para sempre. Mas, naquele momento, isso pouco importava. Eu estava completamente mergulhada na experiência, vivendo cada segundo com a intensidade que o presente exigia. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava verdadeiramente viva. A última vez que Luiz e eu nos encontramos foi intensa e silenciosa, como se ambos soubéssemos que aquele seria o fim. Quando meu marido voltou para casa, tudo parecia voltar ao normal. As conversas habituais, a rotina que conhecíamos tão bem. Por fora, eu era a mesma de sempre, mas, por dentro, algo em mim havia mudado para sempre. O fogo da juventude, aquela sensação de ser desejada de forma apaixonada e ardente, ainda queimava dentro de mim, mesmo que ninguém pudesse perceber. A vida seguia seu curso, mas eu carregava comigo o peso de um segredo que não desapareceria. Luiz se foi, mas o que vivemos ficou gravado em mim, como uma lembrança viva, pulsante. Eu decidi deixar aquilo para trás e seguir com meu marido, tentando me reconectar com o que construímos ao longo dos anos. Mas, mesmo assim, não consigo evitar a sensação de vazio, a falta de algo mais. Às vezes, me pego pensando se não seria hora de me permitir sentir novamente, de reviver aquela chama que Luiz reacendeu em mim. E, agora, estou pensando em experimentar algo novo. Talvez baixar um aplicativo de encontros, conhecer pessoas, buscar algo que me faça sentir viva outra vez. Algo discreto, sem grandes compromissos, apenas para resgatar aquela energia que me fazia sorrir sem motivo. O que vocês acham? Devo seguir em frente com essa ideia? Deixe nos comentários, quero ouvir a opinião de vocês. Afinal, todos nós merecemos encontrar uma forma de nos sentir plenamente vivos, não é? Não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal.